E aí chega o homem. Boa noite. E Como é aí, que Lê? tá? Beleza? Agora eu tô aqui com um aparelho igual ao seu, ó, tô empoderado, com minhas luzes, tudo maravilhoso, É outra coisa, né? Melhor do que ficar pendurando, segurando no copo de cerveja. que é como eu estava fazendo. Até porque copo de cerveja serve para outra coisa, para beber cerveja. Exatamente. Por exemplo. E E aí, aí, tudo mano? certo? Beleza, deixa eu só apagar. Hoje eu tô de boné porque o cabelo não tá colaborando. Então, Ah, o meu tá assim também, mas eu não ligo mais, só entreguei a Deus. aí, ó, tá mandando Corinthians aí, ó. É, ó, quem diria? Classificamos. Olha que beleza. O Tetra vem, eu já sinto isso no meu coração. Vamos lá, né, Lê? Bora. Bom, para a noite de hoje, gente, para essa discussão dessa semana, na semana passada eu passei muito mal. Eu achei até que eu estava com o coronga. Provavelmente tive febre, não cheguei a medir nada, mas enfim, no outro dia eu estava melhor. Só que aí eu travei a coluna e passei o resto da semana com a coluna cagada. Então uma coisa em cima da outra. E agora eu estou melhorando de tudo. Mas vamos lá, né? Estamos aí, estamos vivos, estamos sobrevivendo mais uma semana. Lê, para o dia de hoje, eu separei duas questões para a gente discutir, que são importantes dentro daquilo que aconteceu nessa semana. Especialmente a primeira, né, que tem mais a ver com o que aconteceu. Eu quero falar da reforma tributária. Então eu quero falar um pouquinho sobre o que significa uma reforma tributária no Brasil, o que foi a proposta apresentada pelo governo essa semana e por que ela é ruim. Eu queria também falar sobre o Fundeb e a aprovação do Fundeb na Câmara, mas primeiro, não vai dar tempo de falar essas duas pautas hoje. Segundo, é melhor a gente deixar isso ser debatido no Senado ainda. Quando essa questão estiver encerrada, aí a gente faz um negócio mais completinho sobre ela. Apesar da aprovação do Fundeb ter rolado essa semana, não vamos comentar. Tá? E na sequência, como a gente tinha falado lá no Instagram não, né? Aqui no Instagram, a gente está no Instagram. Eu quero fazer um bate-bola assim, mais com o Leandro, assim, né, de acordo também com as contribuições que ele tem para trazer das leituras que ele tem feito, né, que a gente já falou em outras lives, a respeito dessa situação de que nós temos no Brasil, essa situação que nós temos no Brasil, de que se você pegar todos os pleitos eleitorais para a presidência desde 1990, com o Collor contra o Lula, até 2018, praticamente todos os envolvidos no segundo turno estão sendo investigados, já foram processados ou já foram condenados na justiça e, no geral, pela mesma questão. Né? Então, vamos começar. Eu quero falar primeiro sobre a questão da reforma tributária, vou tentar ser bastante rápido, não me delongar, não aprofundar muito assim também, mas também não fazer um negócio muito simples. Vamos lá. Quando a gente fala sobre questão tributária no Brasil, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do sistema tributário mais complexo do mundo. Isso não é positivo. Tem um ranking que foi feito pelo Banco Mundial e ele analisou o sistema tributário de 190 países, de praticamente todos os países do mundo, né? Que a gente tem 201, 200 e pouquinho, né? De 190 sistemas tributários que o Banco Mundial avaliou, o Brasil ficou na posição 186. Ou seja, tecnicamente, nós somos o pior sistema tributário do mundo, um dos piores. É muito difícil ser pior do que a gente. E por que o nosso sistema tributário é tão ruim? Duas coisas. Primeiro, ele é extremamente complexo e burocrático. Segundo, ele é absolutamente regressivo, ou seja, ele acaba punindo mais os mais pobres, que pagam proporcionalmente mais do que os mais ricos. E quando esse sistema tributário ele foi criado? Apesar da nossa Constituição de 88 definir
quais são os entes da União, né? O poder, a União, os estados e os municípios. Cada um desses entes pode tributar em determinadas questões. A Constituição determina em que elementos o Estado é que cria o imposto, ou os municípios ou a União. Mas, apesar disso, nosso Código Tributário Nacional, ele é dos anos 60. Ele é um código tributário da época da ditadura militar, que não foi muito revisado. Foi revisado nos planos municipais, mas a essência do Código Tributário é uma essência ainda autoritária da época do regime militar, que fortalece, que hiperfortalece a União e acaba deixando os estados dependentes da União no que se refere à questão tributária. Tanto que a maior parte das vezes que há conflitos de natureza tributária no país é porque o Estado e o município está sendo embargado por uma determinada questão tributária que a União está falando, não, só eu posso mexer nisso. Você não pode mexer nisso. Aí a União entra com uma ação na justiça para embargar um determinado imposto que foi criado ou regulado pelo Estado ou pelo município. Então nós temos um sistema antiquado, extremamente complexo e que pune os mais pobres. Então, uma reforma tributária é uma questão essencial. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária. E ela já vinha assim, sendo discutida desde o primeiro governo Lula. Só que aí as coisas foram acontecendo, veio o mensalão, tirou a pauta tributária tirou a questão tributária da pauta, aí veio a crise de 2008, o mundo em crise, não dá pra gente falar de simplificar imposto, de reduzir imposto, etc. E o tempo foi passando e a reforma tributária foi ficando para frente, para frente, para frente. Uma das principais promessas da agenda econômica do Paulo Guedes, que muita gente votou pensando só nela, né? Olha, vou votar no Bolsonaro, mesmo sendo um retardado, porque a agenda econômica do Paulo Guedes é boa e, entre outras, vem a reforma tributária, que é fundamental. Foi o que muita gente votou, foi em que muita gente acreditou. E agora ele apresentou. O Paulo Guedes enrolou mais de um ano, quase um ano e meio, não. Ele enrolou exatamente um ano e meio para apresentar a sua proposta de reforma tributária. Quando finalmente a proposta dele ficou pronta, ele falou, eu vou apresentar em fatias. Parece que ele falou de 4 partes. E ele apresentou a primeira. E a primeira foi uma decepção sem tamanho. Por quê? Porque o Brasil está vivendo um momento favorável à discussão de uma reforma tributária. O Congresso é receptivo à ideia de uma reforma tributária que simplifique os impostos, e apesar de tudo isso, sendo o Paulo Guedes um nome forte dentro da lógica liberal de redução do Estado e simplificação dos impostos, a grande mudança que o Paulo Guedes propôs foi juntar 2 impostos federais, que é o PIS e o COFINS, que são 2 impostos que têm a ver com a ideia da Seguridade Social, etc., numa contribuição única. Isso é muito pouco. Pegar 2 impostos e transformar em um só é a grande proposta de simplificação do governo. Quando outras propostas anteriores falavam da junção de 7, 8, 9 impostos em um sistema só. E por que juntar vários impostos em um só seria tão bom? Porque a gente falando assim parece uma coisa simples. Só que o problema é que nosso sistema tributário é um sistema tributário que o próprio contribuinte, geralmente as empresas, geralmente as grandes companhias, precisa calcular o quanto deve para o Estado. E o Estado começa a perseguir quem calculou certo e quem calculou errado, para punir. Ou seja, é uma coisa que movimenta um setor da economia próprio. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de profissionais tributários, contadores, etc. Por quê? Porque isso acaba criando verdadeiros departamentos dentro das empresas
que existem apenas para decifrar e tentar encontrar o melhor caminho viável dentro desse emaranhado de possibilidades que é a questão tributária brasileira. Então, o que acaba acontecendo? Você está onerando as empresas acabam gastando dinheiro que não precisaria num sistema mais simples, só para formar uma grande rede de contabilidade, tamanha é a complexidade dos impostos. E também, claro, a gente pensa, se a gente conseguisse pegar 5, 6, 7, 8, 9 impostos e transformar em um imposto só, talvez seja a chance da gente reduzir a quantidade de impostos que o contribuinte paga. O que o Guedes fez? Na contramão de tudo isso, ele propõe a unificação de 2 impostos, o PIS e o COFINS, para serem transformados em um único imposto que teria o nome de CBS, alguma coisa nesse sentido. A contribuição sobre bens e serviços. Isso. E o pior, essa contribuição nova elevaria os impostos, na maneira como ela está sendo proposta, para casa de 12,5%. Se você pegar hoje o PIS e o COFINS, que a maior parte dos contribuintes paga, está numa casa aí de 9,25% sobre o que está sendo tributado. Então eu junto 2 impostos, o que é muito pouco, substituo por um novo imposto que tem uma alíquota 30% maior. Então é um aumento que é absurdo, ainda mais uma proposta que se dizia liberal. O Paulo Guedes está criando novos impostos que vão punir mais o contribuinte. E o pior, com relação aos bancos, a ideia desse imposto único também iria acontecer. Mas no setor financeiro, o aumento da carga tributária que os bancos passariam a pagar é irrisório, é menos de 1%. É menos de 1%. Enquanto a carga tributária que recairia sobre o contribuinte seria muito maior. Pularia de 9,25% para 12,5%. E então, o que nós temos? Uma reforma tributária que não simplifica nada, que vai onerar ainda mais o contribuinte, que vai poupar os bancos e que não vai mexer na questão essencial, na principal questão tributária brasileira, que é o fato de que a gente não cobra apenas muito imposto, a gente cobra muito mal, a gente cobra no lugar errado, a gente cobra imposto sobre serviços, sobre consumo e nada, praticamente nada sobre propriedade. A ideia é continuar com uma estrutura que, em um contexto favorável a mudanças mais ousadas na questão tributária, insiste em apenas tributar serviços, consumo, comércio e nada na renda, nada na propriedade. Muito pelo contrário. Você praticamente não mexe no imposto de renda, praticamente não mexe na questão de imposto sobre grandes fortunas, praticamente não mexe nessa questão prevista pela Constituição, mas que está aguardando desde 88, não sei se sabia disso, que desde 88 a gente está aguardando uma lei específica, uma lei ordinária, que crie o sistema de tributação de grandes fortunas. Está regulado na Constituição que uma lei tem que ser criada. Tributação de grandes fortunas é aquele tipo de lei que a gente fala que tem eficácia limitada. A Constituição diz que tem que ser feito. Só que a Constituição não dá os detalhes. Ela fala, olha, tem que tributar grandes fortunas. Como vai tributar? Uma lei posterior tem que ser feita. E o Congresso está há 32 anos deixando esse assunto para lá. Agora a gente está falando de reforma tributária e não tem ninguém falando de tributar grandes fortunas, tributar lucros e dividendos, tributar heranças. Na renda, continua-se uma proteção desgraçada. A única questão de mudança de imposto sobre a renda é aquela que vai prejudicar mais a classe média, que é a ideia de retirar como fala? As deduções.
as deduções. O que você gasta com saúde, é que essa parte vai ficar para a segunda fatia da reforma. O Guedes ainda não deu os detalhes disso, né? Mas a questão das deduções parece que é o próximo alvo. Ou seja, parece que é uma agenda tributária exatamente na contramão do que elegeu o Bolsonaro. E aí a gente fica pensando, poxa, mas como pode que com propostas como essas o apoio ao presidente continue muito alto? A gente ainda está cedo, né? Para a gente calcular o quanto essas atitudes, né, essa agenda do Paulo Guedes sendo aplicada como está, vai repercutir na popularidade dele. E uma outra questão que é muito complicada para o Brasil é que esse novo tributo, esse novo imposto que pode substituir o PIS e o COFINS, ele também tem uma outra armadilha por trás, que é a seguinte questão. Um grande problema que aflige o Brasil é o fato de que os impostos eles são cobrados hoje em todas as etapas da produção de uma maneira mais ou menos igual. Então, por exemplo, se você tem essa latinha de cerveja, tem uma série de serviços que estão no processo entre a latinha ser feita e chegar até a minha mão. O cara que tem a fábrica de alumínio que faz a latinha, ele paga um determinado o imposto e passa pro próximo, que vai criar, sei lá, a marca, o rótulo e tal. Aí vai chegar na cervejaria que vai colocar o líquido dentro da latinha. Aí vai finalmente para uma loja que vai vender o produto final. Todos esses grupos pagam a mesma alíquota de imposto várias vezes. Então existe um imposto que incide sobre a latinha de alumínio, que depois incide sobre o líquido da cerveja, que depois incide sobre o comércio da latinha para mim, para eu poder beber. Então imposto sobre imposto sobre imposto. A nova proposta do Paulo Guedes, na teoria, ela é muito inteligente, porque ela faz a mesma coisa que a maior parte dos países já faz. Quando o setor seguinte da produção vai pagar o imposto, ele tem descontado o que o setor anterior já pagou, para não haver acúmulo de imposto. Isso vai favorecer as grandes empresas, que têm verdadeiras infraestruturas tributárias, né, contábeis, para conseguir identificar e calcular o que já foi pago, para conseguir descontar. O cara que tem um restaurantezinho, ele não vai pagar uma infraestrutura para conseguir deduzir esse imposto. Vai sair mais caro para ele. A classe média baixa, o pequeno empreendedor, não vai conseguir se valer dessa vantagem de não promover bitributação, tritributação, tetratributação, etc. E o pior, o comerciante também, ele não tem de onde recolher antes. O que ele paga no imposto já é o produto final. Então, é uma proposta de reforma tributária que é impressionante, porque parece que ela desagrada todo mundo. E a questão da reforma tributária ela tem que ser feita com muito cuidado, e a gente sabe o porquê que está sendo tão difícil, né, ao longo dos 32 anos, né, de democracia que a gente tem desde a Constituição de 88, né, 35 se você pensar desde o fim da ditadura para valer. Por que é tão difícil mexer nos impostos? Porque este sistema complicado, complexo, burocrático, faz muita gente ganhar dinheiro. E faz muita gente perder dinheiro. E são, em ambos os casos, pessoas poderosas. A reforma tributária vai colocar esses grupos em ataque. Os privilegiados querendo, obviamente, defender os seus privilégios, e os que hoje se sentem prejudicados pelo sistema tributário, querendo grandes transformações. O mais provável é que a gente veja situações em que aqueles que se prejudicam com essa hipertributação que ocorre no Brasil, muito mais sobre consumo do que sobre propriedade, tentando interferir de toda forma no debate que está sendo traçado, no debate que está sendo realizado. E aí, quando a gente tem o próprio governo federal que propõe uma reforma tão tímida, que propõe uma reforma tão simplória, a gente fica bastante preocupado, né, com a possibilidade que, para mim, na minha visão,
não é sequer não é exatamente uma possibilidade, é uma certeza de que a esperança que alguém teria de que a reforma tributária possa caminhar positivamente para a sociedade brasileira, principalmente para a população mais pobre e para a classe média, não se consolide de jeito nenhum. A Bárbara perguntou, a não cumulatividade já é uma técnica aplicada no ICMS? Olha, ICMS é um imposto estadual, circulação de mercadoria e serviço, e sobre ele existe muito problema, né? Porque existe um outro imposto, que é o imposto municipal, que é o ISS, e existe essa ideia de que um não pode incidir aonde o outro incide, para não haver exatamente duplicidade de tributação. Não sei se é disso que você está falando, mas se for, isso acontece assim. Você paga ICMS, você não pode pagar o ISS, mesmo sendo de outros poderes que estão cobrando o imposto, entendeu? Então tem muito debate sobre isso, né? Mas aqui a gente está falando da escala da produção. Eu não sei se no caso do ICMS funciona assim. Mas com relação a esse debate que tem com o ISS, são arranjos que foram feitos no judiciário. Entendimentos do judiciário para impedir a bitributação. Só que com relação às etapas da produção, eu acho que continua gerando esse problema. Entende? Não sei se eu consegui ser claro. Mas, em resumo, a questão é, a reforma tributária é uma reforma urgente que pede pela simplificação do sistema tributário brasileiro e pela desoneração dos impostos sobre serviços e sobre consumo. E mais impostos incidindo sobre a renda de maneira progressiva, de modo que os mais ricos contribuam mais e os mais pobres contribuam menos. Não é para onde parece que a reforma do Paulo Guedes está caminhando. Não parece ser. Não parece ser. Certo? Pelo menos na maioria dos seus pontos. Né? Se não em todos, na maioria. E vamos ver no que vai dar. Né? Esse era o grande primeiro ponto para a gente trabalhar. Acho que dentro do tempo nosso, é isso aí. O que mais, Lê? Posso comentar esse ponto aí, Marcos? Por favor. A ideia do Paulo Guedes é fazer o que já existe em muitos países do mundo, que é o imposto chamado IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Né? Então, para quem já foi para fora do Brasil, sabe que você pode, quando você compra produtos fora do Brasil, no aeroporto você guarda as notas, né? As notas fiscais dos produtos que você comprou, e você pode restituir o imposto, porque a ideia é que você, como um turista, você não vai usufruir do imposto pago naquele produto que você comprou fora do Brasil, né? Então, só que é um processo extremamente complicado. Todas as vezes que eu viajei, eu não fiz essa restituição, porque você tem que ter a nota, em cada lugar funciona de um jeito e tudo mais. Ele mesmo declarou, né, que a ideia era trazer esse modelo do IVA, o Imposto de Valor Agregado. Sobre a questão da bitributação, porque, na verdade, por exemplo, na União Europeia, acontece muito isso. Foi uma tentativa que tentaram fazer aqui no Brasil, só que para a gente a coisa é muito complicada, né? De aparecer, quando você compra um produto, aparecer o quanto de imposto você está pagando. Isso é uma lei relativamente nova, né? Isso deve ter nem 10 anos no Brasil. Vocês já devem ter percebido, quando você vai ao mercado, na nota fiscal, no final da nota está lá quanto você pagou de imposto federal, estadual e municipal. Como nos outros países não existe essa divisão, essa autonomia dos entes da federação, municípios, estados e União, então você sabe, o valor é único, né? Então você paga sobre cigarro 85%. Então, quando você vai comprar o produto, já está lá, o valor é isso, e de imposto, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado, está lá o valor. Que é um valor que você pode restituir quando você é turista, né? Sobre essa questão da bitributação, tritributação e tal,
Na verdade, você deu um dado interessante aí, que é o seguinte: a média hoje que se paga de PIS e COFINS é de 9,5%, né? Na verdade, essa média, ela é uma média. Por quê? Porque hoje a indústria paga cerca de 12%, enquanto o comércio paga cerca de 5%. Né? E por que a indústria paga 12%, em média? Justamente porque você tem a cobrança do imposto em várias etapas da produção. Na verdade, o comércio não tem várias etapas, né? A indústria que tem isso. Então, o exemplo que você deu é perfeito. Você pega uma garrafa como essa, você tem a indústria de plástico, a indústria que faz a tampinha, a indústria do rótulo, a gráfica, você tem a indústria que vai envasar, né? Todas elas pagam um valor que, no final das contas, a média de imposto sobre... de imposto não, só de PIS e COFINS sobre essa garrafa é de 12%. Né? A ideia do Paulo Guedes era justamente unificar, mantendo... Alinhar todos iguais. evitar que houvesse essa cobrança de imposto diversas vezes, mantendo a cobrança de 12%, certo? Então, nominalmente, não haveria um aumento da carga tributária. Porém, você deu um dado muito importante, que a média não é 12%, a indústria paga 12%, mas a média é de 9%. Por quê? Porque o comércio, os serviços, não tem essa taxação diversas vezes. Então, isso faz a média cair. Né? Então, no final das contas, o setor de serviços vai ser bastante penalizado, né? Porque de 4%, 5% eles vão pular para 12%, que é um valor unificado, que é o que a indústria paga. Na verdade, quando a gente pensa do ponto de vista político, isso é muito... Você falou, né, que isso não responde muito bem ao público que elegeu o Bolsonaro, mas eu discordo em parte, porque grande parte do público que elegeu o Bolsonaro é o público dos industriários. Né? A gente sabe da participação da Firjan, da Fiesp, das federações de indústrias estaduais, a contribuição que eles tiveram, não só para a derrubada de Dilma Rousseff, mas também para a ascensão do Bolsonaro. Então, ele está, sim, respondendo parte do seu eleitorado, que é o eleitorado da indústria. Né? É lógico que o eleitorado, o famoso pobre de direita, né? O eleitorado que é bolsonarista e que é dono de um bar, é dono de um restaurante, é um cabeleireiro e tal, esse vai se fuder. E ele tem que se fuder mesmo. Né? O problema é que eles... Porque é a maioria esmagadora da base popular, né, do bolsonarismo. Nesse sentido, eu quis dizer. Porque na verdade, ele está sendo muito fiel a quem ele realmente representa, que é a ala mais poderosa e minoritária. Exatamente. Mas, assim, do ponto de vista de votos, essa grande massa aí que elegeu o Bolsonaro, dona de pequenos comércios e tal, vai se fuder, né? Porque não entendeu que a gente está falando de interesses diferentes. Né? O interesse do grande industriário não é o interesse do dono do restaurante aqui da esquina de casa. Mas ele não enxerga isso, ele acha que ele é classe média e ele tem os mesmos interesses do SCAF, né? Ou do dono do Lehman. Né? Deixa eu só... isso era o ponto que eu queria complementar aí da sua fala, Marcos. No começo da live, eu ia falar e acabou, a gente já começou falando direto. Ainda nessa live, eu queria dar a indicação, como a gente fez na semana passada, né? Dar a indicação de um livrinho aqui, do Rousseau, mas eu vou fazer uma introdução que eu acho que é interessante e que tem a ver com o que a gente está falando. O nome do livro é O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né? Em que o Rousseau discute, tem a ver com um vídeo que eu postei aí no canal também, que fala sobre a desigualdade entre os homens, e eu queria fazer assim que eu for falar sobre isso, fazer um paralelo justamente com aquele desembargador em Santos, Show de bola. que distratou lá o guarda civil. Acho que isso toca bastante. É muito interessante a gente pensar como o Rousseau estava descrevendo isso. Mas é isso.
Mas aí quando eu for falar, eu falo sobre isso. Beleza. Mas assim, a segunda parte já é dando um gancho para você mesmo, para você comentar, que eu achei interessante esse dado, né, que foi levantado, eu vi em uma postagem, acho que no Twitter, alguma coisa assim, mostrando que, olha, quais foram os nossos segundos turnos, né, desde 1990 até 2018. Em 1990, a gente teve o Collor e o Lula, e o Collor sofreu o processo de impeachment, né, todo aquele escândalo de lavagem de dinheiro, de corrupção, né, de extorsão que aconteceu, é que ele foi, né, jogado para escanteio. Aí em 94 teve a primeira disputa da FHC com o Lula, mas o Fernando Henrique, na verdade, ganhou no primeiro turno, 98 também. O Fernando Henrique Cardoso não sofreu nenhuma condenação, mas ele sofreu diversos pedidos de impeachment, né? Havia grandes desconfianças de relações espúrias do Fernando Henrique Cardoso com o processo de privatização da Vale, né? Entre outras empresas que ele teria supostamente se favorecido, né? Isso foi tudo arquivado, não houve grandes, né? Não houve grandes aprofundamentos, né, naquilo que se chamou, se consolidou, chamada privataria tucana, né, e os escândalos que estariam por trás dos processos de privatização. Depois de 2002 veio o Lula e o Serra, os dois, né, o Lula foi condenado dentro daquele processo, né, que a gente pode um dia falar com mais cuidado a respeito, mas de um jeito ou de outro, né, se envolveu em escândalos de corrupção, foi condenado na segunda instância. E o Serra agora está tendo a sua porta, né, batida pela Polícia Federal, respondendo a acusações aí desde crimes de caixa 2 na sua campanha para senador em 2014, até escândalos mais antigos da época dos genéricos, de quando ele era ministro da Saúde, em que, no processo em que ele trouxe os remédios genéricos para o Brasil, que inclusive foi uma grande campanha eleitoral, né? Foi aonde o Serra se baseou, né, nas 2 vezes que ele foi derrotado pelo PT, mas que agora estão investigando aí, estão descobrindo que talvez naquela ideia de trazer os genéricos para o Brasil, o PSDB tenha se favorecido também de contribuições não deduzidas, de contribuições não declaradas dessas empresas de remédios para as campanhas do PSDB. É o que está se investigando agora. A grande dúvida é o porquê agora, né? Por que agora? Por que só está se falando do PSDB agora, depois de tantos anos? Essa foi então, pessoas que eram intocáveis, né? O que foi? Essa foi a pergunta de Dilma Rousseff no Twitter. Exatamente. Por que só agora? Porque só agora. E depois, né, o Alckmin, né? A eleição de 2006, o Lula e o Alckmin. Depois teve Dilma contra o Serra. Depois teve Dilma contra o Aécio. A Dilma sofreu o processo de impeachment. Não estava exatamente atrelado à corrupção, mas estava atrelado àquela ideia das pedaladas fiscais e tudo mais. E o Aécio, né, que ninguém precisa falar muito, né? Só relembrar aquela ideia dele pedindo, né, pedindo alguns milhões para sua defesa, já diante, para ele poder usar na sua defesa, já diante de outras acusações de corrupção, falando que tinha que fazer um esquema direitinho com um cara que eles conhecessem, que depois desse para matar tranquilo, né? Mostrando aí que a gente tem uma estrutura. Isso é um elemento que, assim, é a gênese da América Latina. Grandes escândalos de corrupção alinhados a empresas que são, no geral, né, grandes nomes do ramo da construção civil, 100% delas, né, tem a ver com a Odebrecht, e candidatos políticos que se envolvem em escândalos de corrupção, talvez porque dentro desse sistema político se torne absolutamente inviável disputar uma eleição de maneira de modo a ser realmente competitivo, sem entrar nessa farra aí dos acordos com as grandes empreiteiras, dos acordos econômicos com as grandes empresas, em troca de contratos favoráveis com quem vencer as eleições, etc, etc, etc. E aí a pergunta é, né, até que ponto
essa estrutura foi exatamente o caminho que guiou o Bolsonaro para onde ele está hoje, né? O quanto que esse padrão que a gente tem, se a gente pensar também no caso do governo do Peru, só para dar um exemplo, na América Latina, todos os ex-presidentes do Peru que estão vivos estão presos ou então cumprindo punições, né, alternativas que a de cadeia por causa de saúde, mas todos, 100%. O que é algo parecido no caso do Brasil. Todos os políticos anteriores que disputaram o segundo turno, tanto que venceu quanto que perdeu, de alguma maneira tem algum grande escândalo de caráter processual envolvido com corrupção. 100% deles, na esquerda e na direita. Né? E aí, eu queria só trazer mesmo puxar para esse lado para você, Lê, até porque eu já falei demais, mas essas ideias, então, de que maneira você estava dizendo que esse assunto, né, dialoga com aquela obra que você falou na nossa última live. Então a ideia é que balanço que a gente faz disso, como que o bolsonarismo acabou sendo herdeiro dessa trajetória, né? E para onde a gente pode ir de agora em diante, né? O que a gente pode esperar com relação a isso? O que os partidos políticos, grupos políticos precisam aprender? Eu tenho algumas ideias, mas eu queria te ouvir falar primeiro, para a gente dividir um pouco, né? Bom, você deu o exemplo do Peru, né? De que todos os presidentes, ex-presidentes vivos do Peru estão presos ou processados. No Brasil, a mesma coisa. Isso vale não só para os presidentes, mas também para os candidatos à presidência. E eu estendo, né? Lembrando que, por exemplo, todos os governadores do estado do Rio de Janeiro também estão presos. Né? Todos os governadores já passaram pela cadeia, né? Sérgio Cabral... E o atual está sofrendo aí uma chance grande de processo de impeachment. Exatamente. Então, Sérgio Cabral, o Pezão, o Eduardo Paes, todos eles, de alguma maneira, foram interpelados pela justiça. Acrescento aqui o próprio Geraldo Alckmin, que também a Polícia Federal bateu a porta essa semana, em um processo que envolvia aí a obra do Rodoanel, né? Que assim, a olhos vistos, a gente já sabia que havia esquemas de corrupção muito semelhantes àqueles que levaram Lula para a cadeia, né? Envolvendo as construtoras OAS e assim por diante, OAS, Odebrecht e tudo mais, mas que aí vem de novo essa questão, né, de por que o Geraldo Alckmin foi interpelado só agora, né? Passadas as eleições de 2018, ele praticamente se reduziu a um fantasma político, né? Você comentou agora que o livro da Eliane Brum, que é um livro que eu falei bastante aqui nas lives, né? Ela faz um capítulo inteiro dedicado ao PSDB, né? Mostrando como, na verdade, a ascensão do Bolsonaro é resultado mais de uma falência do PSDB do que de uma falência do PT, né? Porque a direita que a gente tinha era uma direita ponderada. A gente pode falar o que for do PSDB, né? Mas o PSDB era uma direita ponderada. Para quem não sabe, o PSDB surgiu como uma dissidência, né, opositora ao regime militar, e era visto na década de 90 como o partido dos intelectuais, né? Então, ali você tinha figuras importantes da intelectualidade brasileira, como o próprio José Serra, como o Fernando Henrique, como o Hélio Jaguaribe. Então, você tinha personalidades acadêmicas importantíssimas que, de alguma maneira, não se alinharam à fundação do PT. Né? O PT, por sua vez, foi fundado
a partir... Ana, vou comentar o nome do livro já, só um minutinho. O PT foi fundado a partir de um tripé, né? Essa questão da história partidária do Brasil é muito interessante, isso explica muita coisa sobre o Brasil, né? Eu lembro que o Frank dava aula dava um curso sobre história dos partidos no Brasil, e eu assisti esse curso um dia, eu achei maravilhoso, né? E ele, então é o seguinte, o PT foi fundado baseado num tripé, né, que era o Partido dos Metalúrgicos, a Igreja Católica e os intelectuais da USP, né? Então, todos eles baseados aqui em São Paulo, né? O PT é um partido essencialmente paulista e que depois, por um trabalho de base, vai construindo suas bases eleitorais em outros estados, né? Mas é um partido essencialmente paulista, fundado nesses três pilares, né? O Sindicato dos Metalúrgicos, que dava voz aos trabalhadores, a Igreja Católica, que tinha o papel de acolher as reuniões do partido, ainda na época que o partido estava na ilegalidade, né? Isso na década de 70, e alguns intelectuais da USP, não só intelectuais da USP, mas muitos artistas também, né? A gente cita o Chico Buarque, a Marieta Severo, que participaram da fundação do Partido dos Trabalhadores. O PSDB, ele é citado pela Eliane Brum, e o nome, a Ana pediu o nome do livro é Brasil Construtor de Ruínas. É um livro que ela lançou neste ano, é um livro maravilhoso, assim, eu consegui muito pouco me contrapor às coisas que ela dizia lá, ou que ela disse lá. E o PSDB é descrito como um partido de alguns intelectuais que tiveram contato com uma direita, que tiveram contato com o liberalismo, né, e que ainda assim não se opunham completamente ao PT. Né? É só a gente lembrar, por exemplo, que Fernando Henrique e Lula panfletaram juntos pelo fim da ditadura militar. Né? Então, a Eliane Brum, eu vou só fugir um pouquinho do ponto específico aí dos processos, né, que esses políticos sofreram, mas para fazer um histórico aqui desses partidos, que eu acho que é interessante. Ela conta o seguinte, que o começo da queda do PSDB, e reitero, né, a grande causa da ascensão do bolsonarismo foi a queda do PSDB. Foi um grupo que se opunha ao PT e que não achou uma outra alternativa numa figura, por exemplo, no que virou o PSDB. O PSDB virou uma caricatura baseada em João Dória, né? O PSDB não era isso. Isso é importante a gente falar, porque grande parte das pessoas que estão ouvindo a gente aqui estão ouvindo a gente e tem, sei lá, 23 anos, né? Não conheceu uma outra face do PSDB que não um partido falido. O que a Eliane Brum põe? Ela põe que a queda do PSDB começou nas eleições de 2010. Nas eleições de 2010, o segundo turno foi entre José Serra e Dilma Rousseff. Havia um acordo tácito entre os partidos de não trazer para o debate eleitoral questões de cunho moral, certo? Porque não era isso que estava em discussão. O que estava em discussão era o desenvolvimento do país. Então, isso era uma convenção entre os partidos, né? Então, quando a gente olha os debates eleitorais de 2006, por exemplo, ou de 2006, entre Alckmin e Lula, havia um debate justamente de como que a gente vai fazer para desenvolver o país do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e era uma discussão madura, né? Em 2010, José Serra, numa espécie de desespero eleitoral, dada a sua clara derrota para Dilma Rousseff, em 2010, ele lança a seguinte sementinha: Dilma Rousseff é abortista. Quando ele lança isso, todo o debate moral, ainda mais num país que
que vinha passando por um recrudescimento das igrejas neopentecostais e tal, quando ele lança isso, o debate eleitoral foi para um caminho completamente diferente. Gente, isso é novo no Brasil, isso tem 10 anos, isso é datado. Isso é importante a gente perceber, né? Até as eleições de 2006, isso não estava na pauta eleitoral. Discutir questões de aborto, discutir questões de pena de morte. O que estava na pauta eleitoral era colocar comida na mesa dos brasileiros, tanto na pauta do PSDB quanto na pauta do PT, né? Que eram os dois partidos que monopolizavam a discussão eleitoral no Brasil. Lógico que eles propunham isso por caminhos diferentes, né? Mas a questão moral, a questão dos costumes não estava na pauta, né? Quem lança isso é José Serra. Dilma Rousseff cai nessa armadilha. Tanto é que as eleições de 2010 acabam com Dilma Rousseff junto com Geraldo Alckmin no lançamento do Templo de Salomão de Edir Macedo, né? Então a Dilma Rousseff é aterrorizante a gente pensar isso. A Dilma Rousseff ela faz um acordo com as igrejas evangélicas, né, de que ela não proporia pautas de legalização do aborto, mas que, enfim, ela, para não perder votos entre os evangélicos, ela cai nessa armadilha do José Serra. De lá para cá, o que o Bolsonaro percebeu 6, 7 anos depois, já em 2016, 2017? Ele percebeu que a pauta do Brasil era essa. E ele conseguiu ter um discurso melhor do que o do PSDB. Por isso que ele suplantou o PSDB, né? O José Serra lançou uma sementinha e quem colheu os frutos foi o Bolsonaro, né? Que foi trazer para o debate eleitoral as questões morais. Mas isso é uma coisa muito importante, porque a gente não tem a ideia de que essas coisas são datadas. A gente tem a ideia de que as eleições sempre discutiram isso. Isso não é verdade. Sempre foram assim. Sempre foram assim, isso não é verdade, né? Em relação à questão dos processos, né, que todos eles estão envolvidos, com exceção de uma pessoa, que é Dilma Rousseff, que paradoxalmente foi a única que sofreu impeachment, né? Então é interessante a gente pensar o seguinte, Marcos: o poder econômico, isso só prova uma coisa para mim, e que está no livrinho do Rousseau, que eu vou falar depois, que o poder econômico é maior do que o poder político. Isso só prova isso, né? Só se elege no Brasil aquele que detém o poder econômico. Isso vale para o Lula, vale para a Dilma, vale para o Haddad, assim como vale para o Serra, para o Alckmin e para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro podia ter o apelo que fosse, mas se ele não tivesse o financiamento da Madeiro, da Riachuelo e assim por diante, da Van, ele não seria eleito, né? A gente sabe que essas pautas morais só ganharam repercussão porque tiveram um apelo muito grande nas redes sociais. E hoje, talvez daqui uns 10 anos isso fique mais claro, mas hoje já se começa a investigar quem financiou isso, né? E aí, então, querendo ou não, por mais que o Bolsonaro tente mostrar para a gente essa imagem de alguém que está desvinculado do poder econômico, né? Uma coisa que sequer o Lula tentou fazer. O Lula, ele mostrava sim que tinha uma origem popular, mas ele mostrava quem o apoiava, né? Estava muito claro que ele tinha um apoio muito forte também de grandes setores econômicos da sociedade brasileira. O Bolsonaro, especialmente quando ele ganhou, né? Claro, mas é aquela história que a gente até comentou numa live anterior aí, né? Então, o fato de você ter como vice-presidente da República uma figura como José de Alencar, que era um dos maiores industriários do Brasil, mostra, obviamente, que ele está falando, olha aqui, eu tenho o apoio do povo, mas isso não é suficiente. Isso vale para qualquer
país da América Latina, né? O poder econômico suplanta o poder político. Eu assisti um filme francês que se chama Família Bélier. Vou até colocar nas indicações aí. E eu lembro que é uma família de surdos, né? E tem uma filha que não é surda, né? Enfim, o tema principal do filme não é isso que eu quero falar, mas chega um determinado momento que o pai dessa família, ele é surdo, ele decide se candidatar à prefeitura da cidade, né? E ele era uma cidadezinha no interior da França, e ele começa assim a fazer campanha. E eu lembro que eu comentei isso com o Guilherme, uma coisa muito interessante que era muito interessante porque foge completamente do que a gente pensa que é política, né? Ali, o que tinha? Ele tinha um prefeito que já era prefeito e ele era um candidato novato, né? Mas ele começou a fazer campanha, distribuir panfleto, porque a gente imagina que política é isso. Mas na América Latina, no Brasil em especial, a gente sabe que não é, né? A gente sabe que você vai ter que ter um financiamento muito grande, você vai ter que ter uma coisa que não existe. Não existe política no Brasil sem isso, que é a troca de favores, né? Então, a empresa ela vai financiar a sua campanha para te dar poder político e, ao mesmo tempo, quando você tiver esse poder político, você vai retribuir isso com dinheiro público, né? E vale ressaltar, por exemplo, que a Odebrecht, a OAS, essas grandes empresas que fazem grandes doações para campanhas eleitorais, elas não doam para um candidato, elas doam para todos. Elas doam para todos. O ponto é esse, elas doam para todos. Por quê? Qualquer um que tiver sido eleito vai dever favor a mim. Vai ter o rabo preso. É a ideia, o poder econômico, ele se molda, ele se adapta, ele não tem lado, ele não tem preferência. Quer dizer, preferência ele tem, né? Ele vai preferir o que é conservador, né? Mas se ele quiser sequestrar a pauta progressista, o PT mostrou que dá para fazer, que é fácil fazer. E é isso. Legal. Momentos finais aí, você quer falar a respeito do livro do Rousseau, então? Que horas que a gente começou, você se lembra? Era 8h20, tem uns 15 minutos, beleza. Aí a gente pode reabrir depois também, se precisar. Gente, deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu fiz um vídeo no meu canal um tempo atrás aí, a respeito do Marx. E aí eu comentei com o Marcos que eu queria trazer. Eu acho que eu vou fazer, viu, Marcos, um novo vídeo, que eu até repostei aquele agora no Humanize, né? Mas eu acho que eu vou fazer um novo vídeo ampliando aquela discussão baseado na leitura deste livrinho aqui que eu li quando fazia filosofia na Federal do ABC e peguei novamente para ler agora. Que é o seguinte, gente. Para quem estudou filosofia minimamente no ensino médio e tal, sabe que muitos filósofos tentam discutir a seguinte questão, né? Muitos filósofos tentam discutir se existe uma essência humana. Esse é um tema que passa a história da filosofia desde Aristóteles, né? Quando Aristóteles fala, por exemplo, de que o ser humano é um animal gregário, né? Que é um animal que só consegue viver em comunidade, né? O que o Aristóteles está deduzindo a partir disso? Ele está deduzindo uma espécie de essência humana, né? Uma ideia de que isso é comum a todo e qualquer ser humano, independentemente da cultura em que ele viva, né? Então, a grande parte dos pensadores se debruçaram muito sobre essa questão, se existe uma essência humana, e o que é essa essência humana, né? A gente conhece os contratualistas, por exemplo, né, que vão tentar chegar nessa questão da essência humana falando do que a gente chama de estado de natureza, né? Então, se você lembra, por exemplo, do Thomas Hobbes,
Ele vai descrever o estado de natureza. Veja que isso é um exercício mental, né? Não existe uma comprovação de que esse momento de fato existiu na história, né? Então o Thomas Hobbes ele vai lá no Leviatã tentar descrever como que seria um ser humano sem a vida em sociedade, sem a civilização, e ele conclui que o ser humano é essencialmente competitivo, né? Que o ser humano é essencialmente egoísta, e com isso ele tenta justificar a presença de um Estado autoritário, que é o Leviatã, né? O Rousseau vai no mesmo sentido, né? O Rousseau tenta descrever um estado de natureza, né? Como que seria o ser humano fora dessas amarras sociais, desses laços que a gente criou e tudo mais. Só que o Rousseau chega a uma conclusão completamente oposta do Hobbes. Na verdade, o Rousseau faz uma crítica ao Hobbes, né? O Rousseau fala... o Rousseau é posterior ao Thomas Hobbes. O Rousseau ele fala, olha, o Hobbes chegou a conclusões erradas, né? O Rousseau é conhecido como o ursinho carinhoso da filosofia, porque ele chega à conclusão de que o ser humano é essencialmente bom, né? De que, na verdade, a gente tinha, enquanto estava no estado de natureza, a natureza conseguia fornecer para a gente tudo o que era necessário para a nossa sobrevivência, né? Mesmo sem precisar competir com ninguém. Então ele chega a uma conclusão oposta à do Thomas Hobbes. E aí o Rousseau ele fala, ok, né? E aí, gente, eu indico demais esse livrinho aqui, eu já vou dizer por quê e que relação que isso tem com aquele caso do desembargador na cidade de Santos, né? O Rousseau fala, ok, mas se a natureza fornecia tudo para a gente, o que fez com que a gente quisesse criar uma vida em sociedade? Né? Por quê? Né? Qual foi o estopim, qual foi o começo dessa história toda, de uma sociedade? E ele chega, e aí é uma famosa frase, né, que a gente conhece, que você já deve ter ouvido falar do Rousseau, que é: o primeiro que ao cercar um terreno teve a audácia de dizer isto é meu, encontrou gente bastante simples para acreditar nele e foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Basicamente ele diz que a sociedade civil começa com a propriedade privada, né? Então ele fala que o primeiro indivíduo que cercou um terreno e chamou de seu em detrimento de todo o resto, esse fundou a sociedade civil, em que você precisa negociar com o outro para ter acesso a bens, né? E ele continua falando assim, o que nós teríamos poupado, né, se naquele momento tivéssemos arrancado as cercas e falado, você é um louco! É sensacional. A continuação é exatamente essa. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teria poupado à humanidade aquele que arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: não escutem esse impostor, né? Então, basicamente, ele está dizendo que a sociedade civil e a origem da desigualdade entre os homens, aí que surge a desigualdade entre os homens, não é natural. Ele reconhece que existe uma desigualdade natural, né? Existem pessoas que são mais fortes. Vai cortar? Espera aí. Bem no grande final. A gente já volta, gente. A gente volta, termina rapidinho. E estamos de volta. Dizia você que aritmética... Bom, então voltando ao raciocínio, gente. Então o Rousseau ele conclui que a desigualdade entre os homens surge no momento em que a propriedade privada surge, né? Porque ele até reconhece, né? Eu estava dizendo o seguinte: o Rousseau reconhece que existem desigualdades naturais, mas elas são insignificantes.
né? Então existe o indivíduo mais forte, existe o indivíduo que enxerga melhor, existe o indivíduo que corre mais rápido, mas essas desigualdades, elas são insignificantes dada as desigualdades naturais, elas são insignificantes dada a multiplicidade de maneiras com que a natureza pode nos prover daquilo que a gente precisa, né? Então, ele fala, o indivíduo mais alto, ele tem determinadas vantagens, mas o mais ágil também tem outras vantagens e elas se compensam, né? Mas ele diz que a desigualdade de fato surge no momento em que a desigualdade que a gente criou, e essa é mais grave, ela surge no momento em que a propriedade privada é criada. Por que isso é relevante para a gente? O Rousseau, por que ele está falando de desigualdade? Isso é muito importante, né? Primeiro porque o Rousseau é um iluminista, né? Os iluministas estavam pesquisando maneiras de encontrar uma igualdade entre os homens, né? E assim como os liberais ingleses também estavam buscando uma maneira de encontrar uma igualdade entre os homens, e para isso eles estavam recorrendo a esses subterfúgios da natureza, né? Como que a natureza funciona para a gente tentar fazer de maneira mais ou menos igual. Já vou falar um pouquinho mais dos ingleses, bem brevemente. Por que eu estou comentando isso? Porque o Marx foi leitor de Rousseau. Marx leu Rousseau. Marx cita Rousseau no Capital, por exemplo, né? E o Marx concorda com o Rousseau nesse aspecto. Ele concorda com o Rousseau de que a desigualdade entre os homens surge com o surgimento da propriedade privada. Mas ele discorda do Rousseau no aspecto de que existe um estado de natureza, de que existiu um estado de natureza, de que existe uma essência humana, de que o homem é essencialmente bom ou essencialmente mal, bom no caso do Rousseau, né? O Marx, ele defende que não existe uma essência humana, uma essência atemporal. O Marx defende que toda essência humana é uma essência histórica. Toda a essência humana é construída com as possibilidades que aquele momento histórico deu para a gente, né? No meu ponto de vista, é muito mais plausível, apesar de eu gostar muito da antropologia, né? A antropologia o tempo todo fica tentando buscar essa essência humana, pelo menos algumas correntes da antropologia tentam buscar isso. O Marx, ele é o primeiro a abolir essa ideia de que não existe uma essência humana. Ele fala, olha, tudo que vocês estão pesquisando aí, vocês estão concluindo que o homem é essencialmente livre, é naturalmente livre, de que existem direitos naturais. Na verdade, vocês estão descrevendo a si mesmos. O Marx ele constrói o seguinte raciocínio. Para falar que um homem é livre, você tem que falar que um homem é indivíduo. E só existe indivíduo, a noção de indivíduo só é construída com a sociedade burguesa. No feudalismo, na antiguidade, não existia indivíduo, existia coletividade. Toda pessoa, todo ser humano grego, todo ser humano feudal, ele era pertencente a uma comunidade. Então, justamente porque ele era pertencente a uma comunidade, ele tinha obrigações e deveres para com essa comunidade, né? Daí a obrigatoriedade, por exemplo, de servir ao exército, no caso da antiguidade, de você fazer o seu papel de vassalo ou de suzerano pela simples razão de que você nasceu vassalo ou nasceu suzerano, né? A noção de indivíduo só surge com a sociedade burguesa baseada na ideia de liberdade e de igualdade jurídica, né? De que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então o Marx ele mostra que existe um anacronismo nessa ideia de você do Locke, por exemplo, do John Locke ou do Adam Smith e tal, de falar de direitos naturais. Eles falam, é direito natural o direito à liberdade. Fala que isso é um direito essencial do ser humano. Marx fala, não é verdade, porque não existe nada natural.
O que existe é o que é construído historicamente. Então, se você está falando que é natural, é porque você só consegue enxergar a sua realidade, que é a realidade burguesa, né? Isso se aplica, gente, a grande parte da história da filosofia, né? Na Federal do ABC, eu fiz uma disciplina com a Suzy Pisa. Chegou a conhecer ela, Marcos? Não. Suzy Pisa, uma das melhores mulheres que eu já conheci na minha vida, professora de filosofia da América Latina. E filosofia do Brasil e da América Latina vai, em grande medida, nesse sentido, de mostrar como tudo aquilo que a filosofia europeia construiu, e aí vale uma ressalva, o que a gente chama de filosofia europeia, na verdade, é filosofia de 3 países: Inglaterra, França e Alemanha, né? Porque todo o resto não merece ser chamado de filosofia. Isso já tem um ponto importantíssimo aí, né? É pensamento, é especulação, a gente dá outros nomes, né? Mas filosofia, a gente chama de filosofia só Inglaterra, França e Alemanha. Mas grande parte da discussão que a gente faz quando a gente fala de filosofia na América Latina é essa. O que o Kant estava descrevendo quando ele fala de que o ser humano é um ser racional? O que o Aristóteles estava descrevendo quando ele fala que o ser humano é um animal gregário? Ele está descrevendo o homem alemão do século XVIII, no caso do Kant, e o homem grego da antiguidade, no caso do Aristóteles. Ele só está pretensamente querendo falar de toda a humanidade, mas isso é falso, porque a lógica indígena é outra, a lógica das diversas etnias africanas são completamente outras, e assim por diante, né? Para terminar esse raciocínio, então o Marx ele diz que, né, não existe uma essência humana. O que existem são as potencialidades que a história dá para o indivíduo naquele momento histórico. E assim, entre as potencialidades que a gente tem numa sociedade burguesa, uma delas é ser indivíduo, certo? Essa não era uma potencialidade que a gente teria se a gente tivesse nascido na França feudal, ou se a gente tivesse nascido em Esparta. A gente não teria essas possibilidades, né? Então a gente não pode falar que é uma essência humana. E aí o Marx ele comenta o seguinte: a desigualdade também é historicamente construída. A desigualdade também é historicamente construída. Quando a gente falava, por exemplo, do antigo regime, quando a gente falava da aristocracia, das monarquias europeias, essa desigualdade era pretensamente natural. Então, a ideia de que você nasceu na sociedade, você nasceu numa família real, você é naturalmente superior a um outro indivíduo, né? Como que a gente tenta justificar a desigualdade numa sociedade burguesa? Então, olha que interessante, olha o problema que a gente chegou, né? A gente chegou num problema que é o seguinte: formalmente, teoricamente, todos nós somos iguais, temos igualdade jurídica. Todos nós temos o mesmo direito de julgamento, de tratamento pelo Estado e assim por diante. Porém, quando a gente olha para fora, a gente vê que a desigualdade é flagrante. Alguns têm acesso, outros não. Acesso a qualquer coisa. Acesso à saúde, acesso à educação, apesar de na lei estar escrito que todo mundo tem direito, né? Então, como que a gente tenta justificar essas desigualdades? E aí é aquele ponto que eu comentei no vídeo. Daí que surge o discurso meritocrático, né? Daí que surge o discurso meritocrático, porque, ok, eu não tenho esse direito, esses privilégios de nascimento. Eu não tenho esses privilégios pelo simples fato de ser ateniense, pelo simples fato de ser um Bourbon, pelo simples fato de ser um Habsburgo. Ok, eu não tenho. Mas eu tenho porque eu mereci. Eu tenho porque eu me esforcei. Então, na verdade, o discurso meritocrático, ele faz exatamente o mesmo papel do discurso que tenta justificar a desigualdade em sociedades que dão essa desigualdade desde o nascimento, né?
Porém, quando você olha o indivíduo na areia da praia, dizendo, olha, você não sabe com quem você está falando, eu sou um desembargador. Basicamente, ele está dizendo, eu mereço ter privilégios, eu mereço escolher se eu obedeço à lei ou não. Eu mereço escolher se eu vou andar de máscara ou não, apesar da lei, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí eu queria perguntar para você, Marcos, eu vejo um eco do discurso aristocrático, né? Eu Perfeito. vejo um eco, não é só o discurso do mérito, não é só aquela coisa do eu estudei, eu sou desembargador, eu sou mais do que você, que é um guarda civil e é um analfabeto. Né? Não é só o fato de eu estudei, mas é o fato de que eu já estou, por natureza, um passo acima. Né? Que é um discurso aristocrático, que é a famosa carteirada. No Brasil, a gente não conseguiu se desvincular do discurso aristocrático. Não sei se isso é resultado do fato de a gente ter sido uma monarquia, porque isso é bem monárquico, né? A ideia de que eu tenho privilégios pelo simples fato de eu ter nascido num determinado lugar, né? Mas no Brasil a gente conseguiu juntar essas duas coisas. É isso, é um pensamento do caralho, né? Olha, é muito interessante falar dessa questão do. Estava até procurando aqui o elemento para falar o nome dele certinho, vinculado ao caso desse desembargador. Não é só em caso de pessoas como ele, mas assim, quando eu fiz um quadrimestre lá, muito humilde na UFABC, eu tive aula com esse cara que também te deu aula, que foi o Vitor Marchetti, né, que é um cara, assim, um professor excepcional. Num curso básico dele, eu tive temas que eu não tive no último ano da história, da maneira como ele trabalhou. Que disciplina que você fez? Ou do direito. Que era tantos nomes, né? Como chamava? Era aquela disciplina de sociologia básica, né? Mas eu não lembro. Estado e relações de era poder. Estados e relações de poder. Estados e relações de poder, que era teoria geral do Estado, né? Acho que chamava Estados e relações de poder. E, cara, ele fala sobre... Quando ele está falando do Montesquieu, no curso, ele fala sobre o quanto o poder judiciário, né? Aí é interessante por a gente estar falando de um desembargador, de todos os três poderes, por não ser o eletivo, né? Por ser aquele que não é eletivo, o que mais carrega esse ranço aristocrático mesmo que a gente tem. É interessante a gente pensar o seguinte: se a gente colocasse toda a história da humanidade numa linha, se a gente colocasse toda a história da humanidade numa garrafa de refrigerante, PET 2 litros, a maior parte da história da humanidade, tipo, todo líquido, foi um período em que as pessoas eram vistas como naturalmente desiguais, como você falou. A escravidão era legitimada, o grego, ele tinha como elemento, assim, de essência da sua humanidade. A sua humanidade era, em essência, pertencer à polis. Então, o pertencimento à polis e a participação da vida pública da polis era onde estava a origem da sua dignidade enquanto ser humano. Então, aquele que não nascesse cidadão, ele nunca vai ser um humano pleno. Nunca vai estar no mesmo nível que ele. E que o Platão acreditava nisso, o Sócrates acreditava nisso, o Aristóteles acreditava nisso. Então não é uma coisa assim, eram pessoas más da sociedade que pensavam assim. Isso era natural, né? E a sociedade medieval, pior ainda, né? Porque era aquela ideia, né, daquele discurso, né, daquele bispo Adalberon de Laon, em que ele faz aquela frase que meio que ficou consolidada, que cai direto em provas, coisas assim, né? A casa de Deus, que se crê uma, está assim dividida em três partes. Uns rezam, uns lutam, outros trabalham, para que possa haver uma espécie de linearidade. É a sociedade pautada no coletivismo, que parece algo bastante positivo, mas na verdade que justifica a ideia de que certas pessoas pertencem àquele determinado papel,
aquele determinado papel é superior aos demais, e é assim que tem que ser. E não pode ser diferente. E o Poder Judiciário, ele carrega esse ar de superioridade que ele mantém propositadamente, sobretudo por meio do discurso, do jeito de falar. Você vê uma sessão lá do STF e aqueles 11 Batman lá conversando um com o outro, a gente não entende o que eles estão falando. Eu que fiz direito não entendo. A gente lê as decisões dos ministros e às vezes tem que ler com o dicionário, tem que, ficar lendo 20 vezes lá. São decisões de 70 páginas, são decisões que fazem referência a elementos assim absolutamente distantes da realidade de qualquer um. O que você quer dizer? O próprio nome, né? A gente chama de corte. É uma corte. Corte Suprema. É uma corte suprema, exatamente. Então ela já é superior por natureza, né? Exatamente. Como o Lenha, meu grande amigo, disse aí, a indumentária, os caras usam uma capa. A capa da justiça que está sobreposta sobre eles. Então, isso é um elemento construído, e isso é intencional. Eu dei esse jeito nas costas agora, né, na semana passada, e eu fui, na sexta-feira eu tive que ir para o médico. E eu fui para o ortopedista lá e tal. E aí ele passou para mim o exame de ressonância magnética que eu vou ter que fazer. Ele me deu a guia, falou, toma aqui a guia, você liga lá na central do seu convênio, marca o exame. Tudo bem. Aí eu tava com a guia, liguei. Depois de 40 minutos esperando lá, né, a mulher atendeu. E eu tinha que marcar o exame. Aí lá, que exame que é? Aí eu fui ler. Ela fala, não, mas me fala certinho como tá escrito na receita, que tipo de ressonância que é. Eu não conseguia entender nada, porque era um risco, era um rabisco. E a classe médica, ela herda também esse elemento. Eles reproduzem isso de tempos em tempos. Não é que eu não entendo porque é um rabisco, porque eu sou professor, eu traduzo rabisco. Só que é fácil a gente traduzir rabisco quando a gente sabe o que deveria estar escrito lá. Agora, quando a gente não tem conhecimento daqueles nomes técnicos, aí ele coloca em siglas, né? Ressonância magnética da coluna lombar sacral, vai tomar no cu. E é proposital. É para que você não tenha acesso. Teu papel sobre o teu corpo é levar esse papel que foi dado por minha autoridade suprema para outro, tipo um farmacêutico, etc. Alguém que entenda e que possa traduzir para você o que eu quero que você faça do seu corpo para você conseguir resolver esse teu problema de saúde. Então, da mesma maneira como a indumentária, como a linguagem rebuscada, como as decisões de 70 páginas fazendo referências às mais diversas correntes de pensamento no mundo, etc., para decidir a vida de uma pessoa, por exemplo, se ela está pedindo um remédio. Sei lá, entrou com mandado de segurança na justiça porque está precisando de um remédio para AIDS que não tem dinheiro para dar, e é uma questão de vida e morte. Ela entra lá na justiça e a decisão é pautada numa estrutura que a pessoa que vai ser beneficiada pelo direito não consegue entender. Ela só fica esperando o advogado falar se deu certo ou errado. E da mesma maneira, né, a linguagem do médico, né, aqueles garranchos e aquelas siglas e aquelas orientações todas, né, que tem como propósito reforçar a ideia de que eu realmente estou distante da massa. E se eu estou distante da massa, e isso é justificado o tempo todo pela minha linguagem, pela minha vestimenta, pelo meu salário, pela minha pompa, etc., você vai reforçando na sociedade a ideia de que você merece, sim, privilégios, como, por exemplo, de ser tratado de forma diferente quanto ao uso da máscara quando você está caminhando lindamente lá na praia em Santos. Então, realmente, é a ideia de que é um discurso meritocrático que é o tempo inteiro renovado e precisa ser renovado, porque no dia que as pessoas perceberem que de fato o nosso conceito de cidadania
é pautado numa lógica de igualdade, né, isso pode ser muito perigoso para essas pessoas. E olha como isso se estende, né, Marcos? Você deu o exemplo do médico e deu o exemplo do meio judiciário. Mas a gente tem o exemplo do eu não sou cidadão, eu sou engenheiro. O que tem a ver, né? O que tem a ver? Se a gente estivesse numa obra, ok, você é uma autoridade aqui para falar alguma coisa, mas a gente não estava numa obra, a gente estava num bar, né? Que tipo de autoridade você tem por ser engenheiro? Só para terminar, Marcos, já alongou mais do que a gente tinha planejado. Você citou, né? Adorei essa metáfora da garrafa, né? Imaginando que a história da humanidade está numa garrafa. Eu sempre uso. A maior parte do líquido que preenche essa garrafa é essa lógica aristocrática. É a lógica de que os seres humanos são desiguais naturalmente, né? E que isso foi reforçado por Platão. Platão era dono de escravos, era de uma família aristocrática, assim como Aristóteles, né? Senão eles sequer tinham tido possibilidade. Aristóteles, para quem não sabe, defende a escravidão. Né? Para o Aristóteles, na verdade, ele diz que a filosofia só é possível porque existem escravos, porque senão... A democracia? A democracia só é possível porque existem escravos, né? Porque senão as pessoas não poderiam estar lá debatendo os assuntos da cidade, elas teriam que estar provendo o próprio sustento, né? Então eles eram escravocratas e tudo mais. Isso me fez lembrar uma outra indicação que eu acho vale muito a pena. Infelizmente a gente tem pouquíssimos livros dele traduzidos para o português, que é o seguinte: justamente porque a maior parte da nossa garrafa vem desse discurso, o nosso pensamento é isso também, né? Daí vem a autoridade do professor também, né? A nossa leva de culpa está aí também, né? O discurso que a gente ensina na sala de aula é um discurso aristocrático, né? Quando eu falo, por exemplo, na aula de redação do argumento de autoridade, é disso que eu estou falando, né? De que, aquele cara, ele consegue refletir melhor do que você, né? Então, por isso tem mais validade do que o que você está falando, por mais coerente que seja o que você esteja falando. Então, justamente por isso, porque a maior parte da garrafa vem desse discurso, essa ideia de igualdade jurídica, gente, isso não tem 200 anos, né? Esse é o ponto, considerando que Aristóteles escreveu há 2.500 anos, né? 2.400. Então, então, por exemplo, em muitos pontos, vale a pena a gente falar, por exemplo, dos sofistas, né? Até que ponto os sofistas porque assim, a única versão que a gente tem dos sofistas é a versão dada por Platão, que era o inimigo, não é? Agora, será que os sofistas que eram taxados de relativistas, eles não teriam um discurso muito mais próximo desse do que a gente está falando? Né? E existe um filósofo francês chamado Michel Onfray, depois a gente vai colocar a indicação, que ele escreveu na França uma sequência de livros chamado A Contra-História da Filosofia, em que ele tenta recontar a versão desses que ficaram para a história da filosofia como aqueles que não valem a pena, né? Entre eles, por exemplo, os sofistas. Então, ele questiona isso. Ele fala, será que os sofistas eram exatamente isso que Platão dizia que eram? Porque a gente tem uma versão só, que é a versão do inimigo, né? Platão era o inimigo dos sofistas, assim como Sócrates. Agora, será que os sofistas, ao relativizarem, ao mostrarem que o poder está no discurso, de que não existe uma verdade única, porque quando Platão diz pra gente, olha, não existem várias verdades, existe só uma verdade. Qual? A minha, aristocrática, certo? Os sofistas eles vão dizer, não, existem várias verdades, a verdade está no discurso, né? E, veja, eu acho que pra gente isso é muito mais próximo, você dizer que a verdade e o poder está no discurso, do que o discurso do Platão.
né? Então, essa é uma indicação muito interessante. O problema é que ele escreveu uma série de livros para o português, a gente tem traduzidos muito poucos, né? Essa é uma indicação interessante também, só para encerrar, que a gente passou bastante da nossa hora. Legal, vamos fazer uma listinha e colocar dentro da postagem. Beleza. Então é isso, gente. Legal, gente. Obrigadão por mais um domingo com a gente aí. Agora que a gente tá, né, super blogueirinho, nosso canal no YouTube tá rolando, agora a gente tá colocando os vídeos com mais calma. A gente tá editando e, né, colocando tudo num corpo só. E aí, segue a gente lá, dá um joinha, toda essa coisa aí que falam. Tamo junto, gente. Obrigado por mais um final de semana aí. Até a próxima. Valeu, Lê. Valeu, é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau.